Arquivo Guaíba. Apresentação Cristiano Silva. Alô, amigos, estamos iniciando mais um Arquivo Guaíba. Hoje um arquivo especial que vai falar do lendário goleiro Manga, que faleceu no último dia 8 de abril. O Arquivo Guaíba, que conta com a produção e apresentação de Cristiano Silva, o arquivista José Moacir Bittencourt, arquivos também do jornal Correio do Povo, gerência de jornalismo de Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti. Uma das maiores lendas do futebol brasileiro faleceu no último dia 8 de abril. Ailton Correia de Arruda era o nome do lendário goleiro Manga, que nasceu em Recife no dia 26 de abril de 1937. Manga foi um gigante da posição, tanto que foi definido que o dia 26 de abril sempre será lembrado e comemorado como o Dia do Goleiro, uma homenagem ao Manguita, que fazia aniversário nesta data. Em primeiro lugar, muito contente porque no dia do zagueiro, que foi, aí tem muitos zagueiros que tem em todo o mundo inteiro, um goleiro maravilhoso, e tem muito nessa data de 26 de abril. Eu acho que fui sorteado, a alegria de todos os periodistas que teve presente, eu sei que foi algum sorteio, e deram dia 26 de abril, dia 26 de 4 de 37, quando nasceu Manga, e esse dia maravilhoso, que é dia 26 de abril, e foi visto no mundo inteiro, e para mim foi uma surpresa, e muito contente. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim. Esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste. Manga iniciou a carreira nos juvenis do Sport Recife. No ano de 1954 também participou do campeonato estadual da categoria e terminou a competição sem sofrer nenhum gol. No profissional do esporte, Manga ganhou 3 campeonatos pernambucanos em 1955, 56 e 58. Vida cheia de laço de fita, gosta de mim com toda emoção e já se diz a dona do meu coração. As atuações de Manga com o rubro-negro pernambucano chamaram a atenção de clubes do eixo Rio-São Paulo. E em 1959, Manga acabou trocando o Recife pelo Rio de Janeiro para atuar no grande Botafogo de Garrincha e companhia. E Manga porque a primeira da equipe, de primeiro treinava na cancha, que era muito cercado e tinha muita mangueira ao redor da cancha. E ali caía as mangas durante a noite, durante a manhã, no dia. Então os garotos de manhã, na hora do treinamento, ele pedia para regalar manga. Eu, uma canasta que ele levava, eu llenava a canasta de manga para eles. E ali foi quando saiu o apelido de Manga. Comecei com 16 anos, eu trabalhava na fábrica de tecido, lá em Recife, em Pernambuco. E tinha 16 anos, eu estava no Esporte Clube do Recife, já trabalhando como juveniles. 16 anos para 17 anos, fui tricampeão juveniles. E ali quando deram a oportunidade para Botafogo. Eu cheguei em 59, não conhecia muito o Rio de Janeiro porque era muito de menor, tinha 17 ou 18 anos já. E graças a Deus aprendi muito lá no Rio de Janeiro com o Botafogo, depois joguei 10 anos. E eu dei muita alegria para eles, porque sempre estava presente no treinamento e nas partidas de futebol. Todo um profissional correto como Manga, que trabalhou em Botafogo Internacional de Porto Alegre, o Grêmio também. E trabalhei na seleção brasileira. Eu acho que nós outros, como profissionais, temos que lutar os 90 minutos. E os contratos que saem durante o ano
para ter essa alegria que é o campeonato de 365 dias de trabalho. E eu sempre fui assim com o clube e sempre fui campeão. Botafogo tinha, atrás jogava com Manga, jogava com Chicão, com Nilton Santos, com Rildo, jogava com Popolini, jogava com Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Quarentinho, Zagallo. Esse era o time do Botafogo, que tanto anos que teve com Manga, que foi um bicampeão carioca, não? 61, 62. O time maravilhoso porque você sabe que a figura mais importante era do Botafogo. E aí era alegria, porque a torcida não era tão grande, mas de qualquer maneira era o respeito que tinha na torcida do Botafogo, que sempre mostramos 90 minutos na cancha para trazer os 3 pontos, se não 2 pontos ou 1 ponto. De qualquer maneira, Manga era um arqueiro, sempre gritava com a defesa do Botafogo para ter um bom resultado para os 90 minutos. Foram quase 10 anos atuando pelo time da Estrela Solitária. Para muitos, Manga é considerado como o maior goleiro da história do Botafogo, onde conquistou 4 campeonatos cariocas, nos anos de 61, 62, 67 e 68, além de 3 torneios Rio-São Paulo nos anos de 62, 64 e 66. Noutros esportes tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil de nossa gente, na estrada dos louros, no... Reza a lenda que antes dos confrontos contra o Flamengo, Manga pedia para receber o bicho da vitória adiantado, porque tinha certeza de que o Botafogo iria vencer o rubro-negro carioca. Folclore ou não, Manga esclarece se era verdade ou mentira. Não, em primeiro lugar, você sabe, quando jogava com o Flamengo, era notícia de todo o jornal, do periodista, da rádio, que sempre Manga estava ganhando o prêmio antes de jogar a partida com o Flamengo. Eu acho que era um respeito, saiu uma broma quando estava no treinamento, e de qualquer maneira era uma notícia, porque quando saiu a notícia saía muita alegria da gente de Botafogo, a torcida de Botafogo e também a torcida do Flamengo, vendo uma figura tão importante como o Manga dizendo que já está ganhando a partida e já poder cobrar o prêmio de qualquer maneira. Era um respeito muito grande também para o Botafogo, a torcida e os dirigentes que nunca acreditavam que Manga estava falando isso como uma broma, e aí saiu como verdade, e sempre que eu jogava com o Flamengo, e sempre que ganhava a partida, sempre cobrava, não? Sim. Isso é importante para mim. E assim, você sabe porque o Flamengo é uma torcida muito grande, de qualquer maneira, você sabe quando foi minha estreia com o Flamengo, foi à noite, e não conhecia muito o Maracanã, não conhecia muito periodista, me acompanhavam na cancha, porque era a minha primeira partida, então todo mundo esperava, vamos ver se esse arqueiro de Recife, não? E veio, era um arqueiro muito jovem, e tinha mais ou menos 19 anos já. De qualquer maneira, eu mostrei minha qualidade e mostrando também a Flamengo, que era um grande arqueiro, e respeitava também para eles que tinha Henrique, tinha Babá, tinha Entendida, que era de Flamengo, tinha Zito, e de qualquer maneira, Manga passava por cima do Flamengo. Graças às suas boas atuações do Botafogo, Manga chegou à seleção brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo de 1966 da Inglaterra. Entretanto, na seleção, Manga não conseguiu repetir o sucesso que obtivera no Botafogo e também em outros clubes. Em 66, na Copa do Mundo, Manga começou como reserva de Gilmar, mas virou titular na última partida da fase de grupos, contra Portugal. O Brasil perdeu a partida de 3-1 e foi eliminado da Copa. Neste jogo, Manga falhou em um dos gols portugueses e saiu criticado como um dos vilões
pela eliminação do Brasil na primeira fase. Pela seleção brasileira, Manga atuou em 12 oportunidades. Em seu último ano de Botafogo, Manga acabou se envolvendo em uma grande polêmica com o então jornalista João Saldanha. Era a final do Campeonato Carioca e o Botafogo enfrentava o Bangu, do bicheiro Castor de Andrade. João Saldanha, que estava comentando a partida, insinuou que Manga estava entregando o jogo para o Bangu. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, João Saldanha relembrou o incidente, que quase terminou em tragédia. João, você que defende tanto o jogador, por que você deu um tiro no goleiro Manga? Eu não dei no jogador. Atrás do Manga tinha 2 tiras, que um deles caguetou para mim. O que eles querem fazer? Eu nunca tinha ido lá naquele setor lá. Conta a história da briga. Foi em 66 isso, não foi? João, conta a história do teu desentendimento com o Manga. Conta a história toda. Você está com um troço de 8ª página da crítica. Quem comprou o Manga? Essa profissão eu não vou ter nunca. Eu acho horrível, viu? O dedo duro. Mas você falou na televisão que o Manga aceitou ali um gol meio esquisito. Não falou? Não houve gol. Esse gol não houve. Foi 1-0 pro Botafogo. Não, foi 2-1. 2-1. O gol não foi esquisito. O tiro houve. 2. E o Birajara fez jogo, João? O Birajara aceitou 2. 2 no Manga e 2 na nossa querida imprensa que estava lá, televisão. Um tal Passarinho, ele trabalha comigo lá. O Passarinho pulou de uma altura de 5 metros, ele estava com a câmera. O que eles tramaram foi o seguinte. O que me revoltou aquele dia, já estava ganho o jogo, foi que a polícia particular do Castor, quando o jogo estava perdido, ela espancou violentamente na minha frente. Que o Manga, isso todo mundo sabia, porque ele inclusive tentou corromper um outro jogador. E esse outro jogador... Que jogo foi esse, João? Porque foi o jogo final do campeonato Botafogo e Bangu. Uhum. Sim, Botafogo e Bangu. Botafogo ganhou, foi campeão. 2-1. 2-1. E ganhou fácil. Em que ano foi isso? 66. 67, por aí, 68. Não, 67. 67 ou 68. 66 foi o Bangu, campeão. Foi o Bangu. Foi o Dinamo do Almir. Foi. Então, Manga tentou corromper um outro jogador. Esse outro jogador chamou lá o pessoal e disse, pô, o cara está aí com um cheque de 12 mil, ele ganhava 2.500 naquele tempo. Esse jogador, o Gerson, ganhava 2.500. Impressaram o Manga. Tira, bota, tira, não tira, eles resolveram que ele botasse. Eu não sabia disso, estava lá trabalhando no rádio, mas quando eu vi o jeito dele jogar, que ele estava ameaçado de morte também, né? A patota que tinha envolvido ele, não sei se o corromperam ou não em dinheiro, mas com ameaça de morte isso foi de uma forma visível, que ele estava aterrorizado. Se eu estou lá, não deixa ele jogar. Jogador aterrorizado daquele jeito. Mas aquilo não foi fundamental. O fundamental foi o espancamento violento, como eu nunca vi. De um grupinho de torcedores que saiu com as bandeiras e tal, lá no fim, cercaram e arrebentaram. Profissionais, espancadores da mais alta qualidade, como o Jacaré. Ah, eu botei a boca no mundo. Eles invadiram lá a televisão, armados, Castor e mais uns 4. Mas a polícia interna abafou eles também, nós também não... Sei lá, eu tinha levado... revólver pro campo? Não, eu nunca usei revólver, pra quê? Mas esse dia, um dos seguranças disse, toma isso aí, é bom você ficar com isso aí, porque esses caras podem voltar. Mas depois do troço, eu fui pra casa dormir, eu fui pra casa dormir às 7 horas da manhã. Um camarada coleguinha da nossa querida imprensa, foi lá em casa e disse, olha, você me tirou daquela parada, eu tirei ele, uma sujeira que ele fez aqui em São Paulo, eu tirei ele da encrenca, na Rádio Nacional. Então ele disse, olha, foi armado o seguinte, você vai entrar. Eu disse, eu nunca fui lá, amanhã tem o jantar dos jogadores, o jantar era numa terça-feira, isso foi na segunda. Você vai entrar e vão ficar 2 caras e vão te agarrar pelas costas. O Manga está ali, te dá um soco, as câmeras de televisão e rádio, todo mundo, os enlatados. Corruptos, safados, correm e vão te esculambar. Bom, eu não dei nem bola. Isso foi segunda-feira,
6 para 7 da manhã, o cara tinha saído de uma reunião na casa do Castor, onde tudo isso foi tramado nos mínimos detalhes. E onde estavam dos mais notórios e conhecidos homens da imprensa do Rio de Janeiro. Tá bem. Aí eu digo, deixa pra lá, eu nunca fui lá nesse troço, para que eu vou me meter nisso? Aí começou, segunda de tarde já começou, até no jornal que eu trabalhava, a última hora, apareceu um que escreveu uma matéria e o editor disse, não, peraí, senhor, não, aqui não. Mas nos outros jornais, na televisão, no rádio, nos programas noturnos, teve um que entrevistava o Manga, dizia, como é, vai ficar assim, Manguinha? O Manga não dizia nem sim, nem não. Coisa assim. Mas isso não pode ficar assim. Incentivando e armando tudo, né? Eu digo, pô, aí eu estava pensando, se eu vou lá, vou ter que matar um. Se eu não for, tenho que matar uns 8. Então é melhor eu ir. Carrei 2 ferros, botei na cinta e fui para lá cedo. E o cara tinha me contado que se eu entrasse, de fato, eu cheguei lá, eu entrei por um outro lado e fiquei embaixo do Volkswagen. Fiquei todo doído, não aconselho ninguém ficar embaixo do Volkswagen. Fiquei ali embaixo. Eu estava até enferrujado. Isso estava marcado esse troço para as 8, vê bem, até a hora eles marcaram. Para quando acabava a hora do Brasil, entrava tudo, né? Então eles tinham marcado o troço para depois das 8. Eu fui para lá, eu fiquei de 7 horas. Aí quando foi assim, 7h30, 7h40, o Manga chegou junto com o Paulistinha e com o Dimas, um que jogava lá. Aí os outros foram lá para dentro, tinha lá umas 20 ou 30 pessoas. As mulheres, as crianças brincando ali no jardim. O Manga entrou, veio assim, deu uma volta, fez um reconhecimento, eu estou vendo ele ali. Foi lá nos 2 tiras, o Jacaré era um deles, o outro, Fortão, não sei quem era, e buzinou, assim como quem diz, ele não está aí ainda. Porque se eu chego, eles me massacravam. Se eu não chego, detonava o esquema, que eles chamavam o esquema. Você lembra, Marcelinho? O esquema. Tá bom. Eu tô ali. Aí o Manga conversou com os 2 tiros, que tá um em cada portão. Eu ia entrar e eles me agarravam assim como quem está separando uma briga. Aí me cestava o passarinho lá de cima. 50 mil, naquele tempo era uma fortuna. O Gesto ganhava 2 mil por mês, faz ideia quanto era 50 mil. TV Celso foi alugado e o câmera, o passarinho, hoje trabalha comigo. Em cima de uma marquezinha assim para filmar o troço. E ele está lá com a câmerinha dele. Aí quando o Manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto e ficou procurando a segurança, mas não estava longe, estava uns 10 metros, assim, 8, 10 metros. Eu digo, ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai sair sangue. Eu digo, vai sair sangue, mas é o teu, seu filho. E bem, no meio das 2 pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. A minha intenção era a seguinte, ele ia correr para onde? Vocês imaginavam, para onde estava a segurança. Aí eu dava um tiro na bunda. Mas ele correu para o outro lado, onde estavam as mulheres e as crianças. Eu não sou pistoleiro, eu não dei. Eu dei o tiro no meu sobrinho, que chegou, tio João, esse Bebeto, que é treinador, é filho da minha irmã, que treina voleibol. Taquei uma bala nele. Para ele sair fora, eu não queria ninguém perto de mim. Sou besta. Aí peguei aquele revólver assim, tirei as balas, ostensivamente dei pro Teté, esse que é o presidente do Botafogo. Aí veio a canalha toda, aí tirei o outro. Vem cá, esse é pra você, seu. Puta velho, saiu correndo. Aí o passarinho tava ali em cima, eu digo, desce, seu cachorro. Canalha, tá, não sei o quê. Aí, João, pô, eu não, sei o quê, pula. Ele aí pulou, né? Aí dei 2 tiros. Não tinha filmado nada? Eu dei, porque ele era besta, não tinha. Eu dei 2 tiros na câmera. Escolhambei a câmera. E fui-me embora, acabou. E o Manga nessa altura? O Manga pulou um muro. Pulou um muro. Eu não vi. Pulou um muro, que era recorde mundial na época. Não, mas eu não vi, porque ele saiu para o outro lado. Eu não fui besta de ficar atrás do Manga, fui ver os tiros. E o passarinho, eu digo, aquele cachorro eu vou pegar. Meu amigo, um grande cupicha, ele tinha trabalhado comigo na TV Rio. Agora ele está lá na Manchete, ele trabalha lá comigo. Ele pulou lá uns caixotes, pulou um muro e tal, se mandou. Foi só isso. Agora, depois disso, eu arrumei emprego para ele no Nacional, que o Berto lá veio e veio perguntar para mim se devia ou não contratar.
O goleiro Manga também relembrou o fato de quase ter tomado um tiro de João Saldanha. Eu vou responder porque eu fui um arqueiro sempre corajoso, um valente dentro da área, dentro do gol, esperando que essa pergunta é para vocês que vai assistir a hora, porque acho que quando você está disputando um título, quando estava disputando um título com o Bangu, foi com a América, e estava chovendo bastante, muita chuva, e eu soltava muita pelota, muita bola, porque eu estava sem guantes, sem luva, não usava luva, de qualquer maneira. João Saldanha estava como comentarista da Rádio Globo, da Rádio TV, eu não sei qual é a televisão que ele trabalhava, de qualquer maneira, e estava dizendo que Manga estava soltando muita pelota, pois que estava vendido pela Bangu. E eu acho que a palavra foi muito feia, e eu acho que eu reagi depois da partida, e dizendo na televisão que ele trabalhava, porque o homem que estava tomando uísque nos 90 minutos, que estava vendo a partida, e não sabia o que passava. Então, falou muito mal de Manga, e foi como surgiu esse caso na piscina de Botafogo. Veio armado com uma pistola, de qualquer maneira, de frente a mim, eu tive que correr. Ele não atirou abaixo, e esperamos que a justiça que esteve presente, e foi que teve o resultado para Manga, um homem valente, um homem corajoso, e teve todo o respeito da diretoria de Botafogo. A polêmica com João Saldanha foi o último ato de Manga pelo Botafogo. O goleiro acabou sendo negociado com o Nacional do Uruguai, que era treinado pelo brasileiro Zezé Moreira, e estava em busca de um goleiro para solucionar um problema crônico do time uruguaio. Porto bravos campeones izada, en el mástil el sumo laurel, nacional venerado queremos. Foi então que Manga acabou tendo a sua primeira experiência no futebol internacional. No Nacional, Manga veio a ganhar um tetracampeonato uruguaio, seguido entre 69 e 72. Destacando-se em especial no ano de 1971, em que o clube venceu pela primeira vez a Libertadores da América e também o Mundial de Clubes, além da Copa Interamericana. O treinador tricolor já era o Washington Etchemendy, que classificava Manga como um goleiro superior ao titular da seleção uruguaia, o lendário Marzukiewicz. Após uma trajetória vitoriosa pelo Nacional do Uruguai, Manga decidiu voltar para o Brasil e encaminhou a sua transferência para o Corinthians. Só que no meio do caminho apareceu o Internacional para mudar o rumo da história, como conta João Patrício Hermann, filho de Heraldo Hermann, presidente colorado que contratou o Manga. Satisfação conversar contigo, Cristiano, satisfação falar com os colorados, em especial, né? Num momento desse de luto, uma tristeza muito grande. Se foi o Manguito fenômeno, era realmente um goleiro fora de série, eu vi ele muito pouco jogar, mas eu te confesso que eu era menino de calças curtas, e as feições dele, que não era um homem, diria, bonito, né? Mas era um homem imponente, passava medo para mim, que era criança, e com certeza passava medo para os atacantes também, né? Era um jogador, um atleta fora numa realidade, né? Era bem acima do nível de goleiros que tinha na época. E a chegada dele em Porto Alegre foi muito interessante. Ele jogava no Nacional, e o meu pai era presidente do clube e ficou sabendo da passagem do Manga por Porto Alegre, porque ele estava indo para o Corinthians, saiu de Montevidéu e ia para o Corinthians assinar contrato naquela época. E como o voo internacional de Montevidéu passava por Porto Alegre, o meu pai tinha informação do departamento de futebol que ele precisava que o Inter precisava de um goleiro, já que o Schneider não tinha ainda um jogador para a altura dele, ou alguém para disputar a posição com o Schneider. O Schneider já se entendia que ele era um atleta que estava já numa descendência,
E eu me lembro muito bem do pai contando essa história, contou várias vezes. Na verdade, o Internacional buscava outros atletas, né, para outras posições, e o goleiro era uma quarta prioridade. Na época, o vice-presidente de futebol era o Marcelo Feijó, o diretor de futebol era o Asmuzi, e ele tentou contato por telefone várias vezes com essas pessoas. Na época, não era fácil o contato, e eles não atenderam o telefone, não conseguiu localizar eles, né? Essa informação veio através de um funcionário da Infraero, ou algum funcionário da empresa da Varig, eu não sei exatamente. Eu sei que o pai se mandou, trabalhava na Bento Gonçalves, se mandou pegar o carro dele, foi até o aeroporto, conseguiu entrar com a ajuda desse funcionário da Infraero, da época, não sei se era Infraero ou da Receita Federal, eu não sei exatamente, realmente não sei quem foi o funcionário que ajudou ele a entrar, ou colocou ele na área internacional, e localizou o Manga, já conhecia o Manga, né, por fotos, né, por ser um jogador, uma pessoa famosa, sentou com o Manga, fez o convite, sensibilizou o Manga, praticamente fechou o negócio, e o Manga foi para o Corinthians, negou o Corinthians, voltou a Porto Alegre, aí, óbvio que o pai teve que controlar uma crise, né, já que o vice de futebol e o diretor de futebol na época, com razão, reclamaram, né, porque o Heraldo se meteu no futebol, e eu me lembro do pai explicando para eles, contando que explicou para eles, olha, era uma emergência, vocês não conseguiram localizar ninguém, né? Mas o Minelli não deu ok, o Tim não deu ok, não, mas é uma contratação barata, é um jogador que está vindo só pelo salário, é uma aposta, é um jogador veterano que não vai nos atrapalhar, e aí foi o que foi, né? Ninguém esperava, né, que o Manga ia ser o Manguito Fenômeno aqui também. Poxa, é uma história que acho que poucos sabem, viu, o João Patrício? E é importante a história do Manga. Então, o Inter atravessou o Corinthians, basicamente foi isso. Foi com a ajuda, né, de alguns burocratas, né, do aeroporto Salgado Filho da época, né, e para aqueles que são novos, né, Cristiano, inclusive tu aí, o Salgado Filho era muito pequeno, tinha uma área internacional mínima, e os voos vinham de Montevidéu, pousavam aqui, eles faziam um transbordo aqui, faziam alfândega aqui, depois iam para as outras cidades brasileiras, e era uma situação bem diferente. O Salgado Filho era muito pequeno e era muito fácil de burlar ali a porta e adentrar, né, a recepção, a chegada dos voos. Em 1969 nasceu o gigante da Beira-Rio, o povo humilde frente à snob. Pelo Colorado, o goleiro Manga conquistou o tricampeonato gaúcho nos anos de 74, 75 e 76, além do bicampeonato brasileiro de 75 e 76. Foi no Brasileiro de 75, na final contra o Cruzeiro, que Manga atuou com 2 dedos da mão fraturados. Lesão esta que aconteceu no treino da véspera da partida. Em primeiro lugar, você sabe que era uma semana muito difícil, muito comentário e muito treinamento. Nós começamos a treinar de segunda-feira a sexta-feira, e sábado era concentração. E na segunda-feira eu me quebrei no treinamento com chinês e me quebrei os 2 dedos. E aí não podia continuar treinando, porque não tinha departamento médico internacional, já tinha saído, e não tinha nada, estava fechado. E fui no hospital, botaram uma tela de gesso e fui para casa. E aí, no domingo, eu estive aí 2 da tarde, no camarim internacional, e falei para o doutor que ia rogar. O doutor não acreditava que ia me sacar o gesso. E eu pedi para ele que me sacasse o gesso, que eu ia jogar. E sacou o gesso, me fritou os 2 dedos, eu entrei na cancha, e graças a Deus me fui bem e deu o campeonato internacional. Todo nelinho, com a mão só, de todo lado, já não me doía a pelota muito forte, já não doía a mão. De qualquer maneira, eu respondi à diretiva de internacional, ainda mais
tanto merece eles como merece a torcida do Internacional. Eu aqui, quando o Internacional me contratou, que não tinha muita confiança pelos dedos, pelas mãos, que a mão muito rota, eu cheguei em 74. Então, mostrei ao presidente meu trabalho e fiquei 4 anos. Foi na decisão contra o Cruzeiro que Manga também destaca aquela que foi a defesa mais importante que fez na carreira. O goleiro, que jogava com 2 dedos fraturados, defendeu um potente chute do lateral Nelinho, um dos maiores batedores de falta da época. Eu, como arqueiro, muito orgulhoso do meu trabalho e acho que como arqueiro, era um arqueiro muito rápido, muito veloz, sempre estava atento e fazendo boa defesa, fazia muita ponte, não? As pontes tiravam os braços para cima e pegava a pelota e ia mostrando a defesa mais grande quando eu fiz com a bola com a mão direita dando para trás. E até hoje, e sai na revista, sai no placar, sai em todo o jornal de Brasil. Essa defesa, para mim, foi número 1. A falta contra o Internacional. Nelinho é um homem perigosíssimo. Prepara-se, Nelinho. A barreira está formada. A torcida grita, é uma voz só. O gigante tem uma voz que vem lá do fundo da garganta do torcedor colorado. 1, 2, 3, o Cruzeiro é freguês. Grita a torcida. Prepara-se para fazer a cobrança da falta, Nelinho. Barreira formada. Atenção. Partiu pra bola, Nelinho atirou uma bomba, espalma Manga pela linha de fundo. Dali Manguinha, meu monte. Fez grande esforço o goleiro do Internacional. O Nelinho, conforme eu previra, chutou com força e com efeito. Manga para escanteio. Nelinho para a cobrança, atenção, uma bola perigosíssima. Vai lá o Manga, saltou, agarrou com uma mão só. Dali Manguinha. Sensacional a jogada do Manga. Hermínio passa a mão direita sobre a cabeça do Manga, pergunta se ele está bem. Ele diz que está, só pode estar, embora um pouco no sacrifício. A conquista do Campeonato Brasileiro de 75 elevou o patamar do Colorado. A ideia era conquistar o Campeonato Gaúcho daquele ano. Mas a situação tomou um rumo diferente e o Inter chegou na decisão, como destaca João Patrício Hermann, filho do então presidente do Inter na época, Heraldo Hermann. Eu me recordo que foi uma surpresa muito grande à época. Porque até então o Internacional não era favorito, o favorito era o Cruzeiro, era o Fluminense, né, a máquina tricolor. Então o Internacional fez o grande jogo do Internacional, não foi contra o Cruzeiro, foi contra o Fluminense. Carpegiani e Lula fizeram os gols lá naquele 2-0 e jogou o Caçapava anulou o Rivelino, aquela história que todo mundo sabe, né? Então foi uma semana, 10 dias mais ou menos, que deu esse transe em Porto Alegre, né? Porque até então o Internacional não era favorito, não era uma coisa comum aos gaúchos chegarem a uma final de brasileiro. O Internacional, claro, que já tinha beliscado algumas vezes, tinha sido 3º lugar em 73, eu acho que tinha sido vice-campeão em 68, 69 ou 67. Em 71 tinha beliscado também ali, porque eram 2 triangulares, né? Eu era muito pequeno, Cristiano, te confesso que eu não vivia essa época, mas eu li e sempre quando surge algum assunto sobre isso eu me interesso. Então era muito complicado para nós gaúchos chegarem a uma final, né? E até hoje né? Por causa da logística, por causa na época da CBD no Rio, hoje a nossa CBF, que todo mundo sabe como é que é. Então sempre foi muito complicado, sempre foi muito mais difícil para nós ganharmos títulos depois do Mampituba. E foi uma surpresa muito grande. O Internacional tinha um time preparado, o objetivo naquela época era ser hepta, não era ser campeão brasileiro. O campeão brasileiro era um plus naquele momento, né? E aí veio o Campeonato Brasileiro, e aí depois que veio o Campeonato Brasileiro, depois que o Figueiredo colocou aquela bola para dentro lá, quando terminou o jogo, caiu a ficha. Foi a maior choradeira que eu vi na minha vida, o maior nível de emoção em torno das pessoas. Eu me lembro das pessoas chorando, emocionadas, as pessoas incrédulas com aquele título, né? Que foi uma conquista muito maior do que se esperava, e surpreendeu a todos mesmo aquela conquista, mesmo 50 anos depois nós estamos conversando sobre aquela conquista. Então foi uma situação ímpar na história do esporte gaúcho. Foi o primeiro clube grande, né, de fora do eixo Rio-São Paulo que ganhou o Campeonato Brasileiro já
naquele modelo que começou em 71. O Gante agitando suas bandeiras, cheio deste barulho ensurdecedor da garganta do torcedor gaúcho. Atenção, cobrado escanteio, entrou Figueiredo, atirou de cabeça. Gol! O capitão Elias Figueroa de cabeça cumprimentou Raul na bola que veio de Valdomiro. Agora o mar vermelho no Beira-Rio. Pode ser o gol da Copa Brasil, pode ser o gol do coroamento de uma campanha internacional. 1, Cruzeiro 0, 11 minutos de partida, segundo tempo, Lazier Martins. E o coroamento nos pés ou na cabeça do grande capitão do time colorado, Figueroa, sempre presente nos grandes momentos, na cruzada de Valdomiro, pulou alto Figueroa com estilo, cabeçou para baixo, bola no canto, bola no fundo da rede, Elias Figueroa 1-0, delira o Beira-Rio. Minelli, como viu o gol? Foi um gol bonito, a cabeçada feliz do Figueroa. Dulcídio Vanderlei Bosquilha esqueceu o tempo. Estamos com quase 5 minutos além do tempo regulamentar. É um desconto excessivo para este jogo. Dulcídio Vanderlei Bosquilha esqueceu o tempo. Não olha para os bandeirinhas. O jogo está terminado. Os bandeirinhas já estão fazendo sinal para Dulcídio. Atenção, ele pegou a bola. Terminou a partida. Internacional campeão brasileiro. Internacional campeão do Brasil 1975. Uma explosão de entusiasmo, um mar de bandeiras, jogadores correndo, a bola com o juiz, a torcida se agitando. É o final de um campeonato realmente para consagrar o Colorado. Vamos. Em 76, o Inter conquistou pela segunda vez o Campeonato Brasileiro. E no gol colorado, mais uma vez, estava Manga. Marinho para Cláudio, Cláudio para Valdomiro. Atenção, o jogo vai terminar. O jogo no Beira-Rio vai terminar. Terminou! Internacional, campeão de novo! Internacional, bicampeão brasileiro de futebol! Após defender o Internacional, Manga se transferiu para o Operário de Mato Grosso do Sul e atuou na equipe entre 77 e 78. Pelo que fez no clube, é considerado a figura mais importante que passou pelo futebol do Mato Grosso do Sul, sobretudo pela campanha que conduziu o time à semifinal do Brasileiro de 1977. Manga brilhou também no Brasileirão de 78, sendo naquele ano premiado com a Bola de Prata da revista Placar, ainda como goleiro do Operário. Ainda em 78, Manga passou no segundo semestre atuando pelo Coritiba, brilhando no título do Campeonato Paranaense daquele ano, que foi decidido em 3 clássicos contra o Atlético Paranaense. Após 3 empates sem gols, Manga se destacou na decisão por pênaltis. O Atlético Paranaense terminou derrotado por 4-1, com seus batedores sendo enganados pela astúcia do goleiro que, lesionado na perna esquerda, ordenara que os médicos do clube do Coritiba enfaixassem a outra perna para induzir os rivais a mirarem no canto supostamente desfavorecido. Em 1979, Manga surpreende a todos e retorna para Porto Alegre. Só que desta vez para atuar no Grêmio, o maior rival do Inter, onde Manga havia conquistado os 2 campeonatos brasileiros e consolidando-se como um dos maiores ídolos do Colorado. Na sua chegada ao Grêmio, em entrevista exclusiva para a Rádio Guaíba, Manga garantiu que chegou para ser campeão pelo tricolor. E para Manga,
promessa é dívida. Um novo técnico merecia um grande time. Um grande time começa por um goleiro de confiança. O Grêmio acreditou em Manga e o velho goleiro chegou fazendo promessas. Manga, feliz com a contratação? Em primeiro lugar, meu boa tarde. Estamos aqui na Açacaria Mosquiteiro, contratado pelo Grêmio, saí de Curitiba. Eu acredito que na minha contratação eu prometi a toda a torcida do Grêmio, pelo Campeonato 79, que o Manga vai dar. Com todo carinho, tenho minha certeza que eu vou ser campeão 79. Eu acredito que essa gente aí tem confiança no Manga e vai ter alegria depois do campeonato aqui em Porto Alegre, que o Manga só tem uma palavra, ser campeão 79. Humilde, quando esta era a qualidade essencial, o time jogou com a mesma aplicação de sempre. O destino, que tantas vezes foi duro para Anchieta, desta vez reservou-lhe a alegria do primeiro golo. Éder vai fazer a cobrança do escanteio, Anchieta subiu para a grande área, bola alta, vai lá Anchieta de cabeça para o arco, gol do Grêmio, Anchieta! O Lauro cantou aqui ao meu lado, vai dar gol de Anchieta, ele veio correndo, o Éder levantou, Anchieta tocou a bola para o fundo do gol, é a ressurreição de Atílio Gennaro Anchieta Vogel. O zagueiro do Grêmio fazendo o gol no dia da decisão. Ele que se reabilita totalmente com o campeonato de 1979. 19 minutos e 15 segundos do primeiro tempo, Grêmio 1-0, Belmonte. Éder cobrou o escanteio, Anchieta cabeceou para o fundo da rede, marcando o primeiro gol. Grêmio é o campeão gaúcho de 1979. 11º gol de Anchieta no Estádio Olímpico, no Campeonato Gaúcho, 25 partidas, o seu terceiro gol. A gente vê futebol há tanto tempo, trabalha tantos anos no futebol, que acaba não adivinhando, mas pressentindo a coisa. Quando o Anchieta caminhou no segundo pau e os jogadores do Brasil não ouviram, eu disse aqui pro Gasolin realmente, fora de quadro, né? Off, fora do microfone. Olha, o Anchieta vai fazer o gol. Comprou o Éder, Anchieta lá dentro, um gol de justiça, de reabilitação de um jogador e a solidariedade de todo mundo se abraçando ao Atílio Gennaro Anchieta. Já não havia mais dúvidas. Estava ali o campeão. André e Éder fizeram o resto. 3-0 do Brasil. A cada golo, o jogo se interrompia. Os torcedores querendo festejar dentro do campo o título que chegava. Quando Ayrton Bernardoni apitou o final da partida, ninguém mais segurou a torcida do Grêmio. Daquele Grêmio, campeão gaúcho de 1979. O time que conquistou seu título enquanto o Estádio Olímpico crescia ao seu redor. A torcida está de pé. O quadro aqui no Olímpico é uma pintura azul. Todo azul no Estádio Olímpico para festejar o título de 79, aguardando apenas o apito final do senhor Ayrton Bernardoni. O Grêmio vencendo o Brasil por 3-0 na tarde em que precisava de apenas um ponto para chegar ao título de campeão do Rio Grande do Sul em 1979. Olímpico Porto Alegre. Aqui Guaíba levanta o braço justo. Terminou o Grêmio campeão. Aqui está o abraço do presidente do zagueiro Anchieta. A torcida, delirantemente, num momento de loucura, invade o campo, assalta o gramado, invade o campo e vai em direção aos jogadores. Os jogadores se assustam e chegam a fugir para o vestiário diante da corrida da torcida que quer festejar o título, mas que está enlouquecida verdadeiramente. Aqui o Zacotec, levado pela torcida do Grêmio no braço. É incrível o que está acontecendo aqui no túnel do Grêmio. Os jogadores gremistas são caçados. O Nardelli entrou praticamente nu. Agora o Paulo César está tentando escapar e conseguiu escapar dos torcedores. Realmente um título incrível este, Paulo César. A fúria praticamente. Belmonte, momento Belmonte. Zacotec carregado nos braços dos torcedores, vem na frente da torcida com os punhos cerrados e está gritando. É um momento de loucura, verdadeiramente uma loucura generalizada no estádio. Fala, presidente! Nesse momento eu quero agradecer essa fabulosa torcida pelo incentivo que nos deu. E hoje eu só poderia dizer o seguinte:
Obrigado, senhor, por esse dia. Obrigado, senhor, porque fez justiça para quem trabalhou. O tricolor, os feitos da sua história, canto Rio Grande com amor, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Salve, salve, Barcelona, ídolo del Equador. Mesmo com a conquista do Gauchão de 79 pelo Grêmio, a direção tricolor resolveu contratar mais um grande goleiro. E com isto, chega ao Estádio Olímpico Emerson Leão. Contratação que fez Manga deixar o tricolor e rumar para o Equador, onde defendeu o Barcelona de Guayaquil. No Equador, Manga jogou no Barcelona, onde foi campeão equatoriano em 1981. Em 82, encerrou a carreira de goleiro aos 45 anos e chegou a trabalhar no clube como treinador de goleiros. Longe dos gramados, Manga chegou a voltar a morar no Uruguai, onde, com a ajuda financeira de torcedores do Nacional, realizou um tratamento para insuficiência renal. Ídolo por onde passou, Manga não conseguiu juntar dinheiro nos clubes em que atuou e acabou, nos seus últimos anos de vida, vivendo de ajuda de torcedores e de dirigentes dos clubes por onde jogou. Eu me lembro que o pai falava muito e depois, né, mais velho, a gente conversou muito sobre isso. Deve ter alguma gravação dele em algum lugar. O Manga não incomodava, mas ele gostava de jogar. Jogava carta e seguidamente faltava dinheiro para pagar o jogo, e aí ele pedia cheque, pedia um dinheiro, uma antecipação aí, porque ele estava sempre jogando. Ele não era uma pessoa ruim, era uma pessoa ao contrário, uma pessoa muito dócil, boa de trabalhar, mas ele tinha esse lazer muito forte, né, que era a carta, e eventualmente perdia no jogo de cartas, e aí tinha que... Porque naquela época, mesmo o Manga, né, que era um jogador internacional, um atleta já de seleção brasileira, os salários eram muito, muito pequenos comparados a hoje, né? Os salários eram comparados a gerente de banco, a gerente de indústria, não eram, os atletas não ganhavam as fortunas que ganham hoje. Então, na época, qualquer desvio do orçamento era pesado. Em 2014, Manga retornou para o Beira-Rio, no evento de reabertura do estádio, que havia passado por uma reforma para a Copa do Mundo que seria disputada no Brasil. Em entrevista exclusiva para a Rádio Guaíba, Manga relembrou dos tempos de glória de quando vestia a camisa do Internacional. Manguita fenômeno, a volta ao Beira-Rio, essa emoção de ver essa casa nova, Manga. Em primeiro lugar, muito contente, boa noite, muito feliz com a família, com a minha senhora, com os amigos. E fui invitado dessa festa bonita, a abertura para a Copa de 2014, e estamos aqui presentes. Vê esse mar vermelho que tanto gritou teu nome, como é que é, Manga? Você sabe que a alegria, a emoção é muito grande, de qualquer maneira, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, vendo a torcida de Internacional, ao vivo, vendo a figura, que a Figueroa, a Bodomir, toda a gente que está presente, eu acho que é muito importante para essa torcida. Qual foi o jogo que mais te marcou aqui no Beira-Rio? Para mim foi a 75, um Cruzeiro, com bastante partida de Nelinho, para não tomar gol. De qualquer maneira, eu tive muito bem os 90 minutos. Essa foi a partida que você jogou com o dedo fraturado? Sim, 2 dedos quebrados, acho que até hoje que nada estou esquecendo.
E eu acho que é uma alegria para mim, ainda mais levantando o vice-campeonato. De onde saiu força para jogar com 2 dedos fraturados? Eu acho que é muito difícil, não há goleiro aqui no mundo que faz jogar com o dedo quebrado, nem com um, ali com 2. E graças a Deus, que Deus sempre me ajudou, e fui 90 minutos e fui campeão. Bem, obrigado, Manga. Grande abraço, Manga, goleiro, tá na história do Internacional. Os últimos dias de Manga foram no Rio de Janeiro. E com a ajuda do ator botafoguense Stepan Nercessian, acabou conseguindo um lugar no Retiro dos Artistas. Manga morreu no último dia 8 de abril, aos 87 anos, vítima de câncer na próstata. Mas o legado que Manga deixa para o futebol nunca será esquecido. Essa gente de Porto Alegre, muito contente, sabendo que estamos aqui na casa de Manga, com minha esposa Cecília. Estamos contentes porque sabendo que Manga está vivo ainda, sabendo que essa torcida do Grêmio se vai ver ao vivo na televisão, aí no telefone, e vem a boa notícia de Manga, como viu na Internacional de Porto Alegre também. Esta foi mais uma edição do Arquivo Guaíba, com edições de Guilherme Silveira, produção e apresentação de Cristiano Silva, gerência de jornalismo de Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti. Um abraço a todos e até uma próxima edição. Arquivo Guaíba.